Muitas pessoas talvez não saibam, mas existem desertos na China. Como pode ser visto no mapa, grandes desertos são uma realidade na China, incluindo o deserto de Gobi, deserto de Taklamakan, deserto de Garbantongut, deserto de Tenger, deserto de Ulaanbaatar, planície de areia Muas, deserto de Hunchun e muitos outros. Esses desertos estão se expandindo cada vez mais e representam uma ameaça. Mas a China está enfrentando esse desafio, tendo que reverter o processo de desertificação, transformando seus desertos de volta em terra fértil. E você, sabe o porquê inúmeros países estão fazendo isso também? Então junte-se a nós do canal Futuro Singular, nesse vídeo onde mergulharemos em como a China está transformando seus desertos em grandes florestas. A China é conhecida por sua população de mais de 1 bilhão. Também é conhecida por suas muitas águas e florestas exuberantes. No entanto, nem todo centímetro quadrado da China é coberto de verde. Além das grandes cidades onde o concreto é a maior parte da infraestrutura, existem lugares onde você não consegue ver nenhuma vegetação. São os desertos. De acordo com a pesquisa, incrível 27,4% da terra da China está atualmente totalmente desertificada, afetando cerca de 400 milhões de pessoas. A desertificação é, na verdade, um problema global. É causada por interações complexas de vários fatores, incluindo mudanças climáticas, condições hidrológicas ruins para cultivo de vegetação, solo e tempestades de areia. Para piorar as coisas, as atividades humanas estão acelerando o processo através de uma exploração insustentável do meio ambiente em habitats críticos, como a degradação florestal. No entanto, o que pode estar causando a desertificação na China? De acordo com vários estudos feitos por cientistas, as causas da ampla desertificação na China são fatores humanos e físicos. No entanto, é mais fácil discutir a desertificação quando é reconhecido o impacto massivo das mudanças climáticas. A superfície terrestre da Terra está aquecendo mais rápido do que esperávamos. A diminuição da chuva pode fazer com que os solos fiquem secos e mais propensos a erosões à medida que os efeitos das mudanças climáticas causadas pelo homem agravam ainda mais a situação para os locais que já são afetados pela desertificação, o que também vai piorar a situação. Além disso, o pastejo excessivo de vegetação no noroeste da China também resultou na perda da cobertura vegetativa protetora das dunas e em sua instabilidade extrema. O pastejo excessivo de gado é frequentemente citado como uma das principais causas da desertificação. Mas a remoção intencional da vegetação pelo homem também tem consequências de longo prazo para a terra. E o problema é agravado em muitas áreas rurais, pois a maioria dos sistemas agrícolas são alimentados pela chuva e os sistemas de irrigação precários agravam a degradação da terra. Uma vez que as dunas foram esvaziadas e a vegetação foi destruída, os agentes físicos do próprio meio ambiente passarão a atuar, acelerando o processo de desertificação. Outro grande fator para a desertificação é a falta de água. A falta de retenção de água no solo agrava os problemas causados pelo pastejo excessivo. Por exemplo, a perda de água e solo devido à erosão é frequentemente citada por pesquisadores na planície de Loess, no oeste da China. O solo tem pouco potencial para se recuperar ou renovar a umidade, com um ambiente local incapaz de reter água e pressões antropogênicas. Atividades que agravam o problema para apoiar a subsistência. Um experimento realizado por um cientista de pesquisa do Departamento de Meteorologia na Universidade de Reading demonstrou quanto tempo leva para o solo seco absorver água, comparado com a grama úmida. Mas qual é o impacto da desertificação na China? Essa séria questão ambiental afeta significativamente tanto as pessoas quanto o meio ambiente na China e tem sido responsabilizada pela falta de produção de alimentos. A desertificação desloca as zonas de cultivo, mata o gado e seca fontes importantes de água, impedindo o progresso rumo ao desenvolvimento sustentável, deslocando comunidades inteiras, forçando as pessoas a se mudarem para novos países e comunidades como refugiados climáticos, pessoas deslocadas internamente e imigrantes forçados.
Essas situações difíceis podem resultar em guerras por recursos naturais em resposta à insegurança alimentar e escassez de água, ameaçando o bem-estar e a segurança de cidades inteiras. Aqueles que não foram forçados a deixar suas casas têm de lidar com tempestades de areia, poluição de poeira e violência. E a notícia ruim é que está piorando. Por exemplo, em 2021, tempestades de areia chegou até Pequim e se espalhou até o centro da China. Disse que a tempestade afetou 380 milhões de hectares de terra em 12 províncias chinesas e representou uma ameaça séria para a segurança, afetando também a saúde humana devido aos altos níveis de partículas no ar, o que pode causar estragos em órgãos externos e no sistema respiratório. Este, com certeza, é um grande problema econômico e de saúde. Então você pode estar se perguntando se o governo está fazendo alguma coisa a respeito. A China está tentando não apenas parar a desertificação, mas também reverter o processo em locais já afetados. Em 1978, o governo chinês lançou o projeto Três Nortes. Seu objetivo era plantar milhões de árvores ao longo da fronteira de 456 quilômetros do norte da China, onde a desertificação estava avançando, aumentando ao mesmo tempo a cobertura florestal global. A Grande Muralha Verde, o nome dado a estas árvores, custaria até 8 bilhões de dólares. Outros 1,2 bilhão de dólares serão gastos em sistemas de mapeamento e supervisão de bancos de dados. As árvores agirão como uma barreira, uma muralha verde, para combater a desertificação e absorver dióxido de carbono da atmosfera. Além disso, a reflorestação ajudaria a combater a erosão do solo e a reduzir a taxa de desertificação. O ambicioso projeto tem planos de ir até os anos 2050, quando cerca de 88 milhões de acres de floresta terão sido plantados. Surpreendentemente, recentemente foi relatado que o projeto está, na verdade, à frente do cronograma, tendo já aumentado a cobertura da zona de 5% para 13,5% do alvo, de acordo com o relatório divulgado pela Academia Chinesa de Ciências. Mais de 7,88 milhões de hectares de árvores de proteção contra ventos foram plantados, 336.200 quilômetros quadrados de desertificação foram revertidos e mais de 10 milhões de hectares de terra foram protegidos ou restaurados nas últimas 4 décadas. Ao mesmo tempo, a cobertura de gramas e florestas no platô mais baixo aumentou em cerca de 60% e a construção na bacia do Rio Amarelo foi significativamente reduzida, como mostram essas imagens de satélite da NASA. Há confirmações que a cobertura florestal aumentou na China nos últimos 20 anos, como resultado dos vários esforços de conservação do governo chinês. A cobertura verde da região norte aumentou de 5% para 13,5% desde o início do projeto, e seções do deserto de Gobi estão florescendo com vegetação saudável, solo fértil e aumento da precipitação. Outro resultado positivo notável foi a transformação completa do deserto de Meuzu, na região norte da China, na Mongólia, em uma floresta vasta. Até 2020, 93,24% do deserto de Meuzu tinham sido replantados nas áreas desertas, que, por sua vez, já foi considerada entre as 4 maiores da China, mas quase desapareceram do mapa. Enquanto isso, a luta da China contra a desertificação envolve mais do que simplesmente plantar árvores. Uma série de leis foram aprovadas a partir do início dos anos 2000. Políticos abordaram o problema tentando devolver algumas das terras agrícolas e de pastagem aos seus antigos proprietários. O progresso, hoje em dia, é notável, apesar de algumas questões ainda não resolvidas. Por exemplo, alguns aspectos do projeto foram controversos, como o uso de monocultura em algumas áreas no início do projeto, reduzindo a biodiversidade de espécies e permitindo a propagação de doenças de plantas. Também foi observado que as pessoas plantam muitas árvores para combater a desertificação, mas depois ninguém cuida das mesmas, deixando algumas delas morrerem. Outro ponto apontado é que o reflorestamento pode ultrapassar a capacidade de suporte da terra, condenando as árvores à morte se não tiver intervenção humana constante para cuidar delas.
Como resultado, o Banco Mundial recomendou em 2008 que a China priorizasse a qualidade e não a quantidade em alguns aspectos do projeto. Mas a China não descansa sobre seus resultados, pois ainda está trabalhando duro para tornar esse processo ainda mais rápido e agora tem uma nova arma em seu arsenal. O segredo é uma tecnologia especial, desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Chongqing Jiantong, na China. Esta tecnologia pode transformar desertos em terra fértil. Ela usa uma pasta de celulose de plantas que pode significativamente melhorar a capacidade do solo nos desertos de areia, podendo assim reter mais água, minerais, ar, micróbios e nutrientes necessários para o crescimento de plantas. Esta pasta foi aplicada em um terreno de 1,6 hectares no deserto Ulambu, na região autônoma mongol, e, como mágica, o terreno foi se transformando em terra fértil e produtiva, capaz de produzir tomates, arroz, melão, girassóis e cana-de-açúcar. De acordo com o professor Yanxin Yu, da Universidade Jiantong, o custo de materiais e máquinas artificiais para transformar a areia em solo fértil é menor em comparação com a agricultura ambiental controlada e reabilitação. As plantas crescidas com essa técnica em terrenos de areia produziram maiores rendimentos de colheitas usando a mesma quantidade de água que os alimentos plantados em solos férteis. Além disso, a quantidade de fertilizante necessária para produzir as colheitas foi menor do que o necessário para o crescimento de vegetais em outros solos. Yin Jian e Zhao Shonghua realizaram esse estudo e suas descobertas foram publicadas na revista Engineering em inglês da Academia Chinesa de Engenharia. A técnica dos pesquisadores foi também apresentada na Convenção das Nações Unidas para combater a desertificação. O sucesso da China em reverter a desertificação inspirou esforços semelhantes em todo o mundo. Por exemplo, a cientista norueguesa Christine Morton Ellison desenvolveu a argila líquida nano, LNC, um tratamento especial para areia que pode mudar a característica seca das partículas de areia, revestindo-as com argila e permitindo que retenham água. De acordo com Ellison, usando este método, qualquer solo de baixa qualidade pode ser rapidamente transformado em solo de alta produtividade. A empresa de Ellison colaborou com o Centro Internacional de Agricultura Biossalina de Dubai, a ICBA, para realizar experimentos em laboratório e campo para demonstrar o potencial da LNC em transformar as terras desérticas dos Emirados Árabes Unidos em regiões verdes e férteis. Dubai é outro lugar onde a desertificação é uma ameaça constante. Faisal Al-Shamari, um inovador dos Emirados Árabes Unidos, experimentou a agricultura em duas terras, uma tratada com LNC e a outra não. Ele descobriu que a terra tratada com LNC usou apenas 81 metros cúbicos de água para produzir, em comparação com 137 metros cúbicos da área não tratada. Animado com este sucesso inicial, o Desert Control planeja aumentar sua produção de argila nano para acelerar ainda mais o processo de reflorestamento do deserto nos Emirados Árabes Unidos. Por sua vez, o governo dos Emirados Árabes Unidos vê a LNC como uma oportunidade para aumentar a segurança de produção alimentar no país. Outro país com uma grande área de deserto é o Egito, onde mais de 90% de sua área total é deserto. No entanto, o país está determinado a combater a desertificação e transformar sua terra árida em terra cultivável. Por esta razão, o Egito tem se envolvido em vários projetos de reflorestamento e combate à desertificação ao longo dos anos, incluindo o uso de argila nano e formação de solo com composto. Por exemplo, o projeto florestal Serapim usou água tratada de esgotos para plantar árvores em 200 hectares de terra deserta. O governo espera implementar projetos semelhantes nos próximos anos para gerar mais terra cultivável para produções agrícolas. O esforço de Jadav Payang merece menção especial. Conhecido como o Homem Floresta da Índia, Payang transformou a ilha Melji, uma terra despovoada, e Assam, na Índia, em uma floresta produtiva, abrangendo 550 hectares de terra.
Ele começou a plantar árvores quando ainda era adolescente para prevenir a erosão do solo e continuou a fazê-lo durante 40 anos em toda a região de Melody. Ele expandiu seu trabalho através de parcerias como a Fundação Teca e uma ONG, com o objetivo de plantar 7 milhões de árvores no México nos próximos anos. No entanto, cuidados precisam ser tomados ao reverter a desertificação, pois os desertos desempenham um papel importante na regulação da temperatura global, pois a secura incentiva a concentração e formação de minerais benéficos, como borato de potássio, gipsita, nitrato e muitos outros. Se todos os desertos do nosso planeta desaparecessem, o clima da Terra certamente sofreria e a disponibilidade de vários minerais poderia ser prejudicada. E você, acha que podemos vencer a guerra contra a desertificação e a fome pelo mundo? Seria ótimo saber sua opinião. Também não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Por hoje é só. Espero você no próximo vídeo.